Bom, turma, a gente vai falar hoje aqui um pouco sobre o Barroco. A gente vai dar um pulo, né, vai sair aqui do Renascimento e vai fazer um estudo sobre a arte barroca, certo? Para a gente compreender o Barroco, a gente precisa primeiro entender esse movimento como uma contraposição ao Renascimento, né? Enquanto o Renascimento ele tinha uma forma de abordar o mundo bastante racionalista, né? No sentido de colocar o ser humano no centro das atenções, tratar o mundo a partir da racionalidade humana. O Barroco ele enxergava ainda o ser humano como um assunto muito importante dentro dos seus quadros, das suas obras, das suas composições, enfim. Mas em vez de racionalidade, a gente tinha uma outra forma de abordar essa humanidade, que era por meio da emoção. Então, enquanto a racionalidade era uma palavra-chave para o Renascimento, no Barroco a gente tem, no caso, um conjunto de outras dinâmicas, de outras sensações ligadas à emocionalidade. Então a gente vai ter no Barroco uma obra de arte exagerada, de grandes contrastes, bastante dramática, e isso se vê tanto na tematização quanto no modo de feitura desses trabalhos, certo? Antes da gente compreender, antes da gente ver alguns quadros, a gente precisa ver primeiro o próprio contexto histórico em que surge, né? A gente precisa falar da contra-reforma, mas aí a gente precisa entender primeiro a própria reforma protestante, né? A gente tem o Renascimento ali no século XIV até o século XVII. O Renascimento é muito grande, né? Assim, é um período bastante largo. É claro que a gente tem, no momento inicial, algumas obras mais marcantes, alguns movimentos mais marcantes ali dentro do Renascimento, mas ele tem essa elasticidade, né? Ele não é um momento ali que dura só 50 ou 100 anos. E dentro desse momento, a gente tem o que a gente chama de Reforma Protestante, no século XVI, marcado principalmente pela publicação das 95 Teses de Lutero, em 1517. Né? Então, vamos retornando aqui e tentar lembrar, né, lá do ensino de história, né, o que estava acontecendo. Grandes navegações, né, os principais países ali da Europa, as grandes potências da Europa, estavam invadindo, né, o Novo Mundo, ou seja, o que chamaram depois de América, né, estavam invadindo a África, colonizando, etc. E dentro desses movimentos diversos, políticos, econômicos, aparece o movimento da Reforma Protestante, que foi um movimento de contraposição ao poder político da Igreja Católica, né? Porque muito desses movimentos era de expansão, né? Militaresca e tudo, expansão imperial desses países europeus, era muito relacionado, tinha uma forte relação entre a Igreja, né, a Igreja Católica especificamente, e o poder dos reis, né, e a monarquia. Que mais ou menos um apoiava o outro, né, digamos assim. E aí, nesse momento, surge a Reforma Protestante como uma forma de encarar, né, esse poder da Igreja Católica e dizer, não, temos outras possibilidades de pensar o cristianismo no mundo, temos outras formas de pensar a religiosidade e outros modos de organização, né, religiosa, especificamente. Né? Estou falando religiosa para não falar em termos espirituais, porque aí muito da reforma protestante tem um sentido político mesmo. Né? E aí, nesse momento, no século XVI, com a reforma protestante, é um momento que a Igreja Católica ela se vê diante de certos apuros. Né? E uma forma de tentar diminuir todo esse poder que a Igreja Protestante vinha tendo diante das suas coalizões com outros príncipes, com outros reis da Europa e tudo, que não aqueles velhos, né, conhecidos que a gente tinha ali, Espanha, os velhos impérios, né, Espanha, Portugal, França, etc.,
Para tentar combater, né, esse crescimento da Igreja Protestante, a Igreja Católica ela se vale da Contra-Reforma. E o Barroco, né, como um movimento artístico, ele não é só um movimento artístico, ele é um movimento político também. Mas no fundo, todo movimento, toda arte, na verdade, né, como a gente já viu em alguns outros momentos, tem uma forte relação com o poder, não o poder espiritual, mas o poder terreno mesmo, né, o poder político de quem manda, né, na terra, digamos assim. E não é diferente com o Barroco. Né? O Barroco ele é uma espécie de propaganda, né, do catolicismo, digamos assim. A Igreja Católica ela se vale do Barroco como uma forma de retomar, propagandisticamente falando, né, ou simbolicamente também falando, de tentar retomar a sua capacidade de influenciar no mundo, né, de mandar simbolicamente no mundo, né, além de mandar, obviamente, na prática, certo? Como é que isso acontece, então? Né? A gente tem o Barroco com origem na Itália, né? Não é à toa, afinal é onde a Igreja Católica tem sua sede, né? Em Roma. Então não tem como a gente não ter essa origem por lá. Bom, lá no Renascimento a gente tinha uma das palavras de ordem, né? Era justamente a ordem, ou seja, um ordenamento dos elementos que compunham a, a arquitetura, a escultura, né? As pinturas, etc, etc. Aqui no Barroco a gente vai ver todas essas palavras sendo completamente colocadas ao avesso, digamos. A gente tinha ordem, tinha equilíbrio, tinha uma simetria muito forte nas composições, principalmente na pintura, né, mas também na arquitetura, também na escultura. A gente tinha um uso de razão e cientificidade muito grande. Né? Lá no Renascimento a gente tem um momento que a gente vê a ciência, né, ter um florescimento muito grande, né, ter um momento ali de crescimento, né, justamente por conta desse uso da razão. Né. E a gente também tem a ideia do humanismo, né, que é ter o ser humano como um elemento central nas relações com o mundo, né, um ser que se põe como um centro da existência, né, digamos assim. Já no Barroco é tudo pelo contrário, né, assim, é totalmente diferente do Renascimento. Lá no Barroco a gente tem esse rompimento entre sentimento e razão, totalmente. A gente tem um rompimento também do equilíbrio que existia entre arte e ciência, né? De modo que as emoções elas fiquem mais à tona, né, digamos assim, e não tanto o cientificismo, né, das coisas. A gente tem um predomínio muito forte da emoção, né, e não, portanto, da razão. O pensamento crítico torna-se sistemático e abstrato demais. O que significa isso? Que meio que foge, né, digamos assim, ele não tem mais uma palpabilidade, digamos. E isso acaba se vendo muito, né, nas obras, né, no modo de compor as obras, no modo de dispor as obras. Né. Para a gente entender como é que isso se dá na prática, vamos ver aqui um pouquinho de algumas obras. Né. Por exemplo, na Vocação de São Mateus, que é justamente o quadro que eu utilizei como abertura, né, da aula, a gente tem como algumas características. Né? O primeiro ponto que a gente vê de característica nesse quadro é uma forte presença de uma luminosidade junto, contudo, a uma forte presença de penumbras. Né? Isso cria, consequentemente, zonas de muito contraste. Muito contraste. Todo mundo que já fez um pequeno exercício de edição de imagens já viu. Pode ter sido no Photoshop, no GIMP, pode ser num aplicativo simples no celular, até no Instagram dá para fazer isso. Né?
já viu, né, já percebeu como que ocorre efetivamente a construção desse contraste. Você precisa ter zonas de de muita luz e outras zonas de pouquíssima luz. Basicamente é isso. Né? E aí, não é à toa, eles buscavam compor, né? O pessoal do Barroco buscava compor esse tipo de iluminação como uma forma de trazer dramatismo, dramaticidade, enfim, às suas composições. Né? A gente não tinha essa dramaticidade toda lá no Renascimento. No Renascimento, as obras elas eram bem suaves, né? Basta a gente depois volta aqui no vídeo, né, para você ver. Era tudo muito suave, tudo muito delicado, não tinha zonas tão escuras e zonas tão iluminadas. Se a gente olhar o rosto das pessoas aqui, a gente vai ver o quão que existe de iluminação. Né? Por exemplo, os personagens centrais aqui, né, que estão sentados na mesa. Tem um deles aqui, por exemplo, que está com o rosto estourado de luz. Né? Uma outra característica que a gente já observando esse quadro, a gente tem aqui uma composição que busca o arranjo diagonal. Né? Era muito comum no Barroco, justamente em contraposição ao modo de compor, né, no Renascimento. Né? Então, assim, a gente tem aqui uma noção de que se antes era tudo muito equilibrado e muito baseado na perspectiva, agora a gente começa a ter um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é trazido justamente pelo uso de linhas diagonais. Né? Deixa eu ligar aqui o laserzinho, o apontador. Uma das diagonais que compõem, né, é justamente essa diagonal da luz que vai entrando aqui, né? Certo? Aqui está numa penumbra muito grande e aí tem uma janela, como se fosse uma janela, né? Digamos assim, nessa região aqui. O que é estranho, né? Porque se as pessoas estão sentadas aqui e se tem dois homens aqui que são, né, de uma altura normal, digamos, por que tem uma janela lá em cima, né? Daqui a pouco a gente vai ver qual é o significado. Mas o legal aqui da composição, só nesse momento, é que existe uma diagonal sendo trazida, né, para o quadro. E que ela vai se remetendo, ela continua, ela meio que se perde aqui, essa luz, né, mas ela continua com uma composição a partir dos próprios personagens que estão aqui. Né. Eles poderiam não estar sentados, poderiam estar em pé, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Né, mas existe uma composição. Se a gente observar também que existem zonas de sombra, como essa região aqui em cima e essa região aqui embaixo também, que dizem o seguinte, olha, não interessa muito o que está por aqui. O que interessa é o que está nessa linha diagonal, que vem lá de cima até embaixo. Então são duas características que a gente vê muito, contraste exagerado e composições em diagonal. Né? Tudo isso, de uma maneira geral, a gente tem muita tentativa de criar um realismo, né, um certo realismo. Tá? No entanto, a gente tem sempre que lembrar que é o seguinte, o que significa barroco? Né? Significa grotesco, significa aquilo que está desformado, né? Aquilo que não está dentro daquela racionalidade do Renascimento. Né? E o Renascimento ele se valia muito da valorização da antiguidade clássica greco-romana. Certo? O Barroco ele quebra todos esses movimentos, todas essas qualificações. Né? Ele vem justamente como uma forma de, por meio do exagero, por meio das diagonais, por meio, inclusive, de formas humanas, um tanto quanto exageradas, como a gente vai ver depois, a gente vai ver que existe essa tentativa de desformar, de fazer as coisas meio grotescas. Né? Talvez esse quadro especificamente não nos pareça tão grotesco, mas tem que ver o contexto da época, né? Que era meio fora do comum, digamos assim. Okay? Vamos ver aqui, por exemplo, o que significa mais ou menos, né, esse quadro.
esse é o momento. Havia muitas passagens bíblicas, tá, gente? Assim, e não é à toa, né? Se o barroco é utilizado pela Igreja Católica como uma propaganda de contra-reforma, obviamente que muito dos seus patrocínios, né, melhor, dos seus patrocinados, né, dos seus artistas patrocinados, eles iam fazer movimentos relativos à própria história, né, do cristianismo, às passagens bíblicas. Então tem muita passagem bíblica sendo representada, né? É, essa passagem exatamente é o que é a chamada de São Mateus, né? Como também é traduzida em algumas circunstâncias. Que é o momento em que Mateus é chamado para seguir Jesus, né? Mateus, teoricamente, seria esse que está apontando para si mesmo, né? Esse no meio, certo? Como se dissesse assim, eu, né? Você está falando comigo, né? Mais ou menos assim. Mas também existem interpretações que dizem que ele está apontando para esse outro aqui, certo? Como se dissesse assim, é ele, né? Desse jeito. E como é que a gente sabe que eles estão sendo chamados, né? Bom, primeiramente pela leitura bíblica, esse é um ponto. E em segundo lugar, pelo próprio dedo de Jesus, né? Não sei como é que vai estar a qualidade do vídeo aí, também vai depender. Se ficar muito escuro, coloca um pouquinho a tela no máximo, né, para o brilho no máximo, para a gente poder ver alguns detalhezinhos aqui desse quadro. Geralmente, esse slide ele era mostrado na sala de aula, né, então era um pouco bem maior, né. Em contraposição, a qualidade nem sempre era boa, porque, obviamente, um projetor ele não tem qualidade de uma tela, né. Mas se você reparar bem, em primeiro lugar, é um homem barbudo, se a gente der uma olhadinha aqui, né? E dentro dos traços, né, pelos quais Jesus sempre foi representado, né, até hoje, no entanto, existe uma auréolazinha aqui, ó, não sei se você consegue ver, né? É um traço muito sutil, não é um erro, né? É proposital, totalmente, né? Então, o conjunto de elementos simbólicos aqui nos leva a entender que essa figura é Jesus. Ou Jesus, ou Deus, né? Afinal de contas, são os mesmos, são seres diferentes que estão no mesmo ser, né? E o que nos leva a um outro entendimento, a mão também. Você já viu essa mão antes, né? Numa outra obra, que é a obra do Michelangelo, né? A criação do homem, né? Existe uma apropriação dessa mão muito parecida, como uma forma de releitura, talvez, né? Então, ó, ao passo que é claro que nesse caso, né, a mão se parece muito mais com a mão de Adão, né? Talvez uma forma de mostrar o lado humano, né, de Jesus, o lado humano da divindade, mas é basicamente a mesma mão, só que espelhada. No entanto, existe uma outra coisa que a gente precisa fazer a leitura aqui, né? Que é a leitura de onde vem a luz, né? Eu tinha começado falando sobre ela e sobre essa janela tão alta, né? Por que essa janela está aqui aberta, mas não existe entrada de luz por ela, né? E, no entanto, por que a luz vem de fora do quadro? E por que uma janela tão alta, né? Uma leitura possível para isso é que essa luz não é de janela nenhuma, e sim uma luz divina, né? Daí o apontamento de Jesus estar fazendo esse chamamento, né? Venha cá, Mateus, que eu estou te chamando, etc, etc. Esse tipo de colocação, né? Bom, vamos aqui um pouco para frente, né? Da mesma linha, lembrando, né? Uma obra renascentista não tem todo aquele contraste que tem na obra barroca. Completamente, muito mais suave, muito mais iluminada. As zonas de penumbra, né? Praticamente não existem sombras
né? Só existem zonas de penumbra, né? Como se existisse luz para todos os lados aqui, né? Na obra barroca, é como se sempre só tivesse uma fonte de luz, isso é muito importante. Da mesma forma, a gente tem um outro quadro aqui, né, também do Caravaggio, falando da conversão de São Paulo, né? Gente, olha como, se a gente observar bem esse quadro, a gente tem algumas coisas que a gente poderia dizer assim, mas que tanto absurdo, né? Assim, não se pinta hoje em dia dessa maneira, não se desenha, né, dessa forma, né? Você não vê a cabeça do cavalo, você não vê o rosto do homem, né, que parece segurar o cavalo, né? É muito difícil ver, até ver a mão que está segurando aqui, né, no estribo, etc. É meio complicado, né? Entretanto, você tem o cavalo, que a cena, né, significa, era assim, né? Saulo, que era Paulo antes, né? Ele vira Paulo depois da conversão, né? Ele viajava, né, a cavalo e ele foi derrubado por uma luz, né? E aí existe uma vinda de uma luz aqui que a gente não sabe muito bem de onde, né? Assim, ela não está sendo retratada, ela não está sendo trazida à cena, diferente daquela outra, onde tem uma indicação, né? No entanto, a gente tem um monte aqui de leituras possíveis, né, de perguntas possíveis, né? Primeiro, aquela coisa, por que o cavalariço está tão na escuridão? Por que o cavalo recebe tanta atenção no sentido da iluminação mesmo, né? Ele recebe muita luz, mais até do que Saulo, né? Que caiu, que está ali no chão, e a gente mal vê, inclusive, né? Vê mais a cena como um todo, ela está mais indicativa, tem mais presença do cavalo do que do próprio cavaleiro, né? Então, são significados que vão sendo construídos na composição da cena. No entanto, a gente tem aquelas velhas características extremamente contrastantes, né? Exagerado, o modo como ele cai também está relativamente exagerado, o cavalo extremamente forte, me parece também um certo exagero, né? E a gente tem uma composição que não é centralizada, que não é racional, né? Que ou seja, que não é dividida e racionalizada como era a obra lá no Renascimento. A gente tem essas inclinações, né? Novamente, uma composição que busca ser trabalhada por meio da diagonal. Então, são formas de compor, de fazer a obra barroca, né, que vão levando sempre aquela leitura de exagero, contraste, né, falta de simetria, desequilíbrio no quadro e por aí vai. Um outro exemplo, né, a ceia em Maús, com personagens exagerados, né, com personagens, novamente uma composição muito contrastada, muito contrastada, uma composição novamente baseada na diagonalidade, né? E é uma diagonalidade meio triangular, né? Se a gente for observar, a gente tem um homem aqui de onde parte nossas atenções, mais ou menos, porque ele olha, né, para os outros ou olha para Jesus e aí a gente vai levando, né, essa composição até que tem um que está meio sobressaltado aqui, um que está, né, não está muito. Deixa eu tirar minha imagem, né, para vocês verem tudo. Que está meio que se levantando, meio indignado, talvez. Né? Novamente, para a gente entender todo o significado das obras, a gente precisaria fazer uma leitura bíblica. Né? Então, tem que entender o que significa ser Emaús, o que se passou nessa situação tudo mais. A gente não vai entrar em detalhes nesse ponto, mas o que é interessante aqui da gente entender é que tem novamente, assim, são as velhas características que a gente vê nas obras. Exagero, desequilíbrio, né? Exagero também no contraste, por aí vai, certo?
Um, e como é que se dava na escultura, né? A mesma coisa, né? Então, assim, se a gente tinha obras extremamente equilibradas, né, em outros momentos, né, principalmente lá no Renascimento, que se baseou, né, novamente estava muito baseado na obra greco-romana, aqui no Barroco a gente tem algo completamente fora dessa linha. Né? A gente não tem o equilíbrio renascentista, a gente tem, na verdade, todo um conjunto de desequilíbrio. E tem movimento, e tem sensação, e tem sentimento, e tem drama, né? Tem uso de efeitos decorativos e por aí vai. Bom, observando essa estátua de Santa Teresa, né, é uma passagem em que ela é atravessada por uma seta, né, de um anjo. A seta está aqui na mão dele, né? Deixa eu ligar aqui o apontador. A seta está aqui, né? Então ela é trespassada, né, por essa seta, que representa, né, o anjo representaria o amor divino, né? Vamos olhar para o rosto dela, né, para ver como ela está exagerada na sua arrebatação, né, nessa sua sensação. Além do próprio exagero nas suas expressões, existe um exagero também na própria composição do todo, né, da escultura, certo? Ela é muito deformada, digamos assim, né? Levando em consideração aí o próprio significado da palavra barroco. Existe uma deformação na roupa do anjo, na roupa dela, né? O que nos leva também a uma própria condição aí, né, de uma luminosidade que vai criando zonas de sombra, né, novamente. É claro que como uma escultura, as sombras dependem da iluminação do local, né, diferente de uma pintura. No entanto, basta que você tenha uma única fonte de luz para que a gente tenha aqui uma escultura minimamente, né, desconfortável ao nível dos olhos, né, ao nível da visão, digamos assim. Né. Enfim, não é uma escultura simplesmente, né, ao modo renascentista, por exemplo, calma, digamos assim. Não, é uma escultura dramática, muito dramática, né, pelo que ela representa. Né. Lembrando, pessoal, isso aqui está numa capela, tá? De uma igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma, e ela foi baseada naquelas intenções da igreja de fazer uso da arte de uma maneira não racional, né? Não no sentido científico, digamos assim, né? Mas muito mais voltada a ser um estímulo relacionado à emoção para que levasse as pessoas ao caminho da religiosidade. Né? Ou seja, muito parecido com o que a propaganda é hoje, né? Se você parar para pensar, certo? Era um modo propagandista. Então, a busca dos artistas nesse momento era justamente trabalhar com essa dimensão emotiva, para fazer com que as suas obras se remetessem a essa emoção, né, supostamente sentida, né, por meio da religiosidade. Okay? Daí essas ideias de dramaticidade, de muita emoção nas suas obras, etc. etc. Certo? Um outro exemplo, né, a gente já viu o Davi, né, em outros momentos. Só que a gente já viu o Davi que a gente viu foi o Davi renascentista, tanto do Verrocchio quanto do Michelangelo. Né? Só que a gente nunca viu numa posição, com o rosto, inclusive, tão, né, digamos, acho que não tem outro nome, né, dramático. Né? Se num outro momento o Davi ele estava segurando a sua, eu não vou lembrar aqui o nome, né, mas vou chamar de baladeira para a gente, que é o nome que a gente usa no Ceará, né?
seu estilingue, né, digamos assim, que é esse onde ele coloca uma pedra, né, uma espécie de tecido, uma corda, onde ele coloca uma pedra e aí ele lança, né, essa pedra como uma forma de arma, né. Lá no Davi de Verrocchio a gente tem um Davi magro, franzino, bem jovem, mas acima de tudo bastante magro, né. No Davi de Michelangelo, ele já é um Davi que se remete àquelas obras lá da Grécia Antiga, né? Com a mesma branca, inclusive, né? Mas muito ainda pautado num arranjo muito retilíneo, né? Apesar dele ter um movimento, obviamente, né? A perna, o quadril, né? O dorso como um todo, não estão duros, né? Como as obras geralmente costumavam ser, aquelas primeiras, pelo menos, né? Dos couros, das corés, lá na Grécia Antiga. No entanto, esse Davi aqui do Barroco, do Bernini, já é completamente diferente. Né? Vamos olhar aqui em outras posições, né? É um Davi muito mais fotográfico, digamos, né? É como se alguém tivesse ido lá e tivesse clicado no momento em que ele ia fazer o lançamento da pedra. Né? Por isso que ele tem esse quê de dramatismo, por isso que ele tem essa abordagem emocional, né? Diferente dos outros dois que já são um pouco mais assim altivos, digamos, né? Já passou mais a emoção do momento, né? Digamos assim, certo? Chegando aqui ao fim, vamos ver uma série de outros quadros muito famosos, né? As Meninas de Velázquez, o Levantamento da Cruz, do Rubens, todos baseados, novamente, em composições de extremo contraste, com muito jogo de luz e sombra, composições que não são centralizadas ou equilibradas, sempre existe algum tipo de desequilíbrio, né? O desequilíbrio nas meninas, por exemplo, a gente pode considerar que um dos elementos que desequilibra é o tamanho do quadro. Né? Já no Levantamento da Cruz, do Rubens, a gente tem um desequilíbrio que se dá na própria cruz, né? Que parece... eles estão subindo a cruz, mas ao mesmo tempo parece ser extremamente pesado, e você precisa de homens musculosos. Né? O homem que carrega Jesus parece um lutador de MMA, né? Dos tempos atuais, assim, muito forte. Olha para o tamanho da perna dele, né? Gigantesca. Então era um modo de trabalhar, né? O aspecto grotesco do barroco. Além da sensação de que vai cair a qualquer momento. Você precisa ter 7 ou 8 homens aqui puxando Jesus. Ainda existe um cachorro aqui na composição, né? Que era uma coisa meio comum, né, na época, inclusive. E o próprio corpo de Jesus extremamente musculoso, né? É muito curioso que Rubens tenha desejado colocar músculos em Jesus quando ele era um homem que, né, assim, não passava, digamos, né, não tinha comida sobrando, né? Mas ele multiplicava os pães, né? Também não é assim, né? A gente sabe que ali é uma metáfora e que havia uma situação de pobreza generalizada, né? E ele estava em meio aos pobres, então é muito curioso que ele tenha desejado fazer esse tipo de corpo, né? Trazer esse tipo de corpo para Jesus, né? Para além disso, né? Tem todo um drama, né, nesse levantamento, no próprio rosto dele. Se você observar o rosto de alguns outros homens, né, esse aqui que está aqui do lado, o outro que está aqui também no cantinho, todo mundo muito tenso, o corpo de todo mundo está muito tenso. Então existe essa forma de trazer um dinamismo e um desequilíbrio para a obra barroca, completamente distinto das intenções do Renascimento. Né? Por fim, vale a pena a gente falar também do Vermeer. A gente tem 2 quadros aqui muito famosos. O Vermeer compunha muitas obras
muito parecidas, né? O quadro A Leiteira tem muitas obras que são muito parecidas com essa aqui, dele mesmo, né? Sempre com o uso de uma janela, né? Iluminando, né? Alguém fazendo alguma coisa no cotidiano, né? E o outro quadro aqui, super famoso, A Moça com Brinco de Pérola, também, inclusive, virou filme, sempre com aquela coisa, né? Uma fonte única de iluminação, um fundo que quase não se vê, gerando um contraste gigantesco. Só se enxerga a parte frontal do rosto dela, né? No entanto, nuca, costas, está totalmente na sombra, na penumbra, né? Enfim. Só que não, apesar disso, né, curiosamente, o que ganha a atenção nesse caso é justamente o brinco, né, dela, que consegue receber uma iluminação absurda, né? E aí, por conta de um detalhezinho que está refletindo a luz, né, ele consegue trazer um dinamismo, né, uma energia, digamos, para todo o quadro, né? Certo? Então, basicamente é isso. A gente tem um conjunto de obras que são dramáticas, contrastantes, muito dinâmicas, né, com muito dinamismo nas suas composições, né? São as principais características do barroco que se contrapõem ao quadro, à pintura renascentista, à escultura renascentista e por aí vai. Justamente por conta desse posicionamento, né, de ser um auxílio, né, de contra-reforma. Ok?